Desde que se tornou independente em 1948, Israel enfrenta ameaças constantes à sua segurança, desde guerras com países árabes até conflitos com grupos extremistas. Mas nem todas as batalhas são travadas nos campos de guerra. Muitas acontecem nas sombras, através das operações secretas do Mossad. Comparado frequentemente à CIA, o Mossad é conhecido por realizar missões dignas de filmes de ação. De resgates impressionantes a eliminações cirúrgicas, a agência coleciona operações que parecem irreais. Mas o que torna o Mossad tão temido? Como ele consegue realizar operações quase impossíveis em plena luz do dia e muitas vezes sem deixar vestígios? Como conseguem infiltrar e sabotar com tamanha precisão? Hoje, vamos explorar algumas das missões mais audaciosas dessa agência. Missões que serviram de inspiração para diversos filmes de Hollywood e continuam a alimentar o fascínio e o temor em torno do nome Mossad. Quando Israel se tornou independente em 1948, Davi Ben-Gurion sabia que o país precisava de mais do que um exército forte para sobreviver em um ambiente tão hostil. Ele precisava de olhos e ouvidos em todos os lugares. Foi com esse pensamento que, em 1949, ele criou o Mossad, a agência de inteligência que, desde então, protege Israel de ameaças externas. O nome Mossad significa Instituto em hebraico, e a agência tem vivido de acordo com esse título, sendo um dos pilares da segurança de Israel. Mas o que faz o Mossad ser tão diferente das outras agências, como a CIA dos Estados Unidos ou o MI6 do Reino Unido? Bom, o Mossad não segue exatamente o manual. Eles operam com um lema que já diz tudo: por meio de engano, farás guerra. Isso significa que os agentes do Mossad se infiltram em lugares inimagináveis, se disfarçam de quem for necessário e realizam operações secretas em qualquer canto do planeta. E olha que o Mossad não trabalha sozinho. Ele é parte de uma tríade de serviços de inteligência israelenses. Além dele, há o Amman, responsável pela inteligência militar, e o Shin Bet, focado na segurança interna. Mas é o Mossad que assume as missões mais arriscadas fora de Israel, lidando com espionagem, sabotagem e até eliminação de alvos. Para isso, eles só recrutam os melhores. Dizem que apenas 1 em cada 1000 candidatos passa no processo de seleção, que coloca à prova a inteligência, a capacidade de disfarce e, claro, a lealdade. Com um orçamento anual de cerca de 3 bilhões de dólares e uma equipe de aproximadamente 7.000 pessoas, o Mossad é visto como uma das agências de espionagem mais eficazes do mundo. Mas o que realmente os destaca é o jeito como eles operam, de forma inesperada, adaptável e muitas vezes invisível. E é justamente sobre algumas dessas operações impressionantes que vamos falar agora, começando com a audaciosa operação ocorrida em terras sul-americanas. Nossa primeira missão é a que deu fama ao Mossad internacionalmente e que até inspirou o filme Operação Final, que retrata o ousado sequestro de Adolf Eichmann, um dos responsáveis pela solução final nazista realizado na Argentina. Depois da Segunda Guerra Mundial, Eichmann conseguiu fugir da Alemanha e viveu na Argentina durante a década de 1950 sob o nome falso de Ricardo Clement. Ele pensava estar seguro, mas em 1957 foi reconhecido por um sobrevivente do Holocausto que também havia se refugiado no país. A denúncia chegou ao Mossad, que rapidamente iniciou a chamada Operação Garibaldi, batizada em homenagem à rua onde ele morava em Buenos Aires. O objetivo era claro: capturá-lo vivo e levá-lo para Israel, sem alertar as autoridades argentinas para evitar qualquer possibilidade de fuga. Disfarçados de turistas e empresários, os agentes passaram semanas monitorando a rotina de Eichmann. Sabiam cada detalhe.
o horário de saída e retorno do trabalho e até mesmo o ponto exato onde ele descia do ônibus. No dia 11 de maio de 1960, a operação foi colocada em prática. Assim que ele desceu do ônibus e caminhava para casa, foi abordado e levado rapidamente para um local seguro. Poucos dias depois, Eichmann estava em Israel, onde enfrentaria um julgamento histórico, sendo condenado e executado em 1961 por crimes contra a humanidade. No entanto, o foco principal do Mossad não era caçar oficiais nazis, mas sim proteger o Estado de Israel e seus cidadãos contra os seus inimigos, e foi exatamente o que foi feito em 1976. A Operação Primavera da Juventude foi uma série de ataques realizados por forças especiais israelenses em 9 de abril de 1973, em Beirute, no Líbano. O objetivo dessa ação era eliminar líderes e membros da Organização para a Libertação da Palestina. A operação foi uma resposta aos atentados terroristas realizados pela OLP contra alvos de Israel, incluindo o ataque trágico durante os Jogos Olímpicos de Munique em 1972, que resultou na morte de 11 atletas israelenses. A missão foi realizada pela Sayeret Matkal, uma unidade de elite das Forças de Defesa de Israel, IDF, com o apoio do Mossad, o Serviço de Inteligência israelense. Os alvos principais eram 3 líderes importantes: Mohamed Najjar, conhecido como Abu Youssef, Kamal Adwan e Kamal Nasser. Na madrugada de 9 de abril de 1973, as forças israelenses invadiram as residências desses líderes em Beirute e executaram operações precisas para eliminá-los. Os líderes e outros membros foram mortos e a missão foi considerada um sucesso. Outro exemplo impressionante das capacidades do Mossad e das forças especiais israelenses foi a Operação Entebbe, em 1976, uma missão de resgate que parecia saída diretamente de um filme de ação, e que mais tarde inspirou o longa 7 Dias em Entebbe, dirigido pelo brasileiro José Padilha. Tudo começou em 27 de junho de 1976, quando um avião da Air France, com destino a Paris, foi sequestrado por membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina e do Exército Vermelho Alemão logo após decolar de Atenas. O avião foi desviado para Entebbe, Uganda, onde o presidente Idi Amin ofereceu apoio aos sequestradores. No aeroporto de Entebbe, os sequestradores liberaram os passageiros não israelenses e mantiveram cerca de 100 reféns israelenses e judeus. A exigência era clara: a libertação de 53 militantes pró-palestinos detidos ao redor do mundo em troca da vida dos reféns. Israel, diante de uma situação quase impossível, decidiu agir. Na noite de 3 de julho, 4 aeronaves de transporte com mais de 200 soldados a bordo decolaram rumo à Uganda. Entre eles estavam forças especiais e uma equipe médica, preparados para realizar uma das missões de resgate mais ousadas da história, a 4.000 quilômetros de casa, sem apoio internacional e com o elemento surpresa como principal aliado. A operação foi liderada por Jonathan Netanyahu, irmão do futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os aviões israelenses voaram em baixa altitude para evitar detecção e pousaram em Entebbe de forma inesperada. Em menos de 90 minutos, os soldados invadiram o terminal onde os reféns estavam sendo mantidos, eliminaram todos os sequestradores e destruíram aviões de combate ugandenses no processo. A missão foi um sucesso. Quase todos os reféns foram resgatados e levados de volta a Israel em segurança. No entanto, a vitória teve seu custo. Jonathan Netanyahu foi morto durante o confronto, juntamente com 3 reféns e 45 soldados ugandenses. Mesmo assim, a Operação Entebbe entrou para a história como um símbolo da determinação e coragem de Israel em proteger seu povo onde quer que estejam. O ataque israelense à usina nuclear iraquiana, conhecido como Operação Ópera,
foi um dos momentos mais impactantes da história geopolítica do Oriente Médio. No dia 7 de junho de 1981, a Força Aérea de Israel realizou uma ousada missão militar para destruir o reator nuclear Osirak, localizado nos arredores de Bagdá, no Iraque. Na década de 1970, o presidente iraquiano Saddam Hussein buscava desenvolver um programa nuclear civil oficialmente para fins pacíficos. No entanto, havia grandes suspeitas de que o verdadeiro objetivo era construir armas nucleares. O reator Osirak, construído com o apoio da França, era parte central desse projeto. Para Israel, o programa nuclear iraquiano representava uma ameaça direta à sua existência. As relações entre os dois países eram tensas, e os discursos inflamados de Saddam Hussein contra Israel apenas aumentavam o temor de que o Iraque pudesse usar a tecnologia nuclear para fins militares. Caso o reator se tornasse funcional, o Iraque poderia adquirir armas nucleares, mudando completamente o equilíbrio de poder na região. A Operação Ópera foi meticulosamente planejada. O governo israelense sabia que precisava agir antes que o reator se tornasse operacional. O Mossad, o serviço de inteligência israelense, desempenhou um papel fundamental ao fornecer informações detalhadas sobre a usina e suas defesas. Através de espionagem e monitoramento, o Mossad identificou pontos vulneráveis, além de mapear as defesas antiaéreas iraquianas. O plano envolvia uma coordenação precisa entre o Mossad e as Forças de Defesa de Israel, IDF. A escolha das aeronaves para o ataque, caças F-16 e F-15, e o planejamento das rotas de voo para evitar detecção por radares inimigos foram elementos cruciais. Cada detalhe foi planejado para minimizar os riscos. No dia 7 de junho de 1981, a missão foi colocada em prática. Levando em consideração as pesadas defesas antiaéreas iraquianas, os pilotos israelenses altamente treinados conseguiram desviar da maioria dos mísseis. Eles atingiram o reator Osirak com precisão, destruindo-o completamente e eliminando a possibilidade do Iraque desenvolver armas nucleares. O trabalho do Mossad na operação pode ser dividido em 3 frentes principais. A primeira delas é a coleta de inteligência. O Mossad foi encarregado de reunir detalhes completos sobre o reator Osirak e o programa nuclear do Iraque. Isso envolveu ações de espionagem para mapear a estrutura da usina, identificar pontos vulneráveis e descobrir a localização dos sistemas de defesa antiaérea. Essas informações eram essenciais para garantir que o ataque fosse bem-sucedido e minimizasse os riscos. Depois disso, com as informações em mãos, o Mossad trabalhou diretamente com as Forças de Defesa de Israel para criar um plano detalhado de ataque. Isso incluiu a escolha das aeronaves, caças F-16 e F-15, a definição das rotas de voo e o desenvolvimento de estratégias para escapar dos radares inimigos. Cada detalhe foi cuidadosamente sincronizado para garantir que a missão ocorresse sem falhas. Por último, o Mossad manteve comunicação direta com os pilotos e os militares envolvidos. Eles ajudaram a identificar possíveis ameaças durante o voo e garantiram que todos os envolvidos estivessem cientes das condições no local. Esse apoio constante foi essencial para ajustar a operação em tempo real e garantir o sucesso do ataque. A destruição do reator Osirak foi um sucesso estratégico para Israel, pois neutralizou a ameaça de um Iraque nuclear. A operação também demonstrou a capacidade de Israel de realizar ataques cirúrgicos em território inimigo, mesmo sob forte defesa. Esse evento foi um marco na política de defesa israelense e na forma como o país lida com ameaças à sua segurança. No fim dos anos 1970, a Etiópia estava mergulhada em caos. Guerra civil, fome e milhares de vidas em risco. No meio desse cenário desesperador, o Mossad entrou em ação para resgatar uma comunidade praticamente esquecida, os judeus etíopes, conhecidos como Beta Israel.
E o plano que eles criaram parece até história de filme. A missão era complicada. Tirar essas pessoas em segredo do Sudão, um país que não apenas era inimigo de Israel, mas também oferecia um ambiente hostil para qualquer tipo de operação clandestina. Então, o Mossad fez algo impensável. Alugou um resort à beira-mar e o usou como fachada para extrair os refugiados. Isso mesmo, um resort. Durante o dia, o lugar funcionava como um hotel comum, recebendo turistas de verdade, enquanto à noite se transformava em um ponto de encontro para os resgates. Os agentes israelenses disfarçados de funcionários do hotel levavam os judeus etíopes ao local. Depois, eles eram transportados de barco pelo Mar Vermelho até Israel. A operação ganhou notoriedade internacional e inspirou o filme Missão no Mar Vermelho, com Chris Evans interpretando um agente do Mossad que lidera a operação. A trama mistura fatos históricos com um toque de ficção, mas captura a essência de uma missão onde o Mossad se aventurou até mesmo no ramo da hotelaria para alcançar seus objetivos. A Operação Jericó de 1997 foi uma ação crucial de defesa liderada por Israel, envolvendo o Mossad e o Shin Bet, suas principais agências de inteligência e segurança. O objetivo da operação era neutralizar Khaled Mashal, um dos líderes do grupo terrorista Hamas, que estava por trás de uma série de ataques brutais contra civis israelenses. Esses ataques representavam uma ameaça direta à segurança de Israel e, em resposta, o governo autorizou a operação para eliminar Mashal. Em 25 de setembro de 1997, 2 agentes israelenses disfarçados envenenaram Mashal em Amman, Jordânia. Embora a missão tenha falhado em seu objetivo imediato, o incidente destacou a determinação de Israel em defender seu povo contra o terrorismo do Hamas. Embora a operação tenha levado a uma crise diplomática com a Jordânia, Israel, sob intensa pressão internacional, forneceu o antídoto para salvar a vida de Mashal. Esse desfecho também resultou na libertação do líder do Hamas, Ahmed Yassin, uma concessão feita por Israel. A Operação Chumbo Fundido ocorreu entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009 na faixa de Gaza, em resposta ao contínuo lançamento de foguetes e morteiros por grupos militantes palestinos. O nome Chumbo Fundido faz alusão à intensidade dos armamentos utilizados pelas forças de defesa de Israel, com o objetivo principal de proteger sua população. A operação incluiu bombardeios aéreos e ataques terrestres na faixa de Gaza, com foco em neutralizar as bases de lançamento de foguetes e as infraestruturas do Hamas. Antes dos conflitos recentes, onde o Hamas invadiu Israel, provocando mortes e uma escalada brutal na violência, o grupo já causava grandes problemas para a segurança israelense. Mahmoud al-Mabhouh, um dos principais responsáveis pelo contrabando de armas para o Hamas, era um dos alvos do Mossad. E foi assim que, em janeiro de 2010, a agência de inteligência resolveu agir. No meio do luxo de um hotel 5 estrelas em Dubai, a operação foi digna de um thriller de espionagem. Agentes disfarçados de turistas seguiram al-Mabhouh desde sua chegada. 2 deles, trajados como jogadores de tênis, anotaram o número do quarto. A cena poderia facilmente ser confundida com um enredo de filme, mas, ao contrário dos filmes, aqui a ação era real. Horas depois, outro casal de agentes tomou posição no corredor enquanto a equipe de execução entrava no quarto. A operação foi rápida e precisa, e al-Mabhouh foi eliminado sem chamar a atenção. Quando as autoridades locais perceberam o que havia acontecido, os agentes do Mossad já estavam longe, deixando apenas um rastro de especulações e acusações. Embora Israel nunca tenha assumido oficialmente a responsabilidade, a operação foi amplamente atribuída aos espiões israelenses. Nos últimos meses, o mundo foi tomado por uma escalada sem precedentes no conflito entre Israel e os grupos militantes Hamas e Hezbollah.
Tudo começou com os ataques coordenados do Hamas em território israelense, que incluíram sequestros de civis e uma torrente de foguetes, deixando o país em estado de alerta máximo. Em resposta, Israel prometeu uma retaliação implacável. E essa promessa rapidamente se transformou em uma série de operações cirúrgicas que chocaram a comunidade internacional. Enquanto a situação em Gaza se tornava cada vez mais crítica, com bombardeios e operações terrestres incessantes, o Hezbollah do Líbano ameaçava abrir uma segunda frente de batalha. Nesse cenário de guerra declarada, o Mossad, em parceria com as Forças de Defesa de Israel, IDF, decidiram agir. O mundo assistiu estarrecido quando Israel lançou ataques simultâneos em Gaza e Beirute, eliminando 2 dos líderes militantes mais importantes da região. Em Beirute, o alvo era Fuad Shukur, um dos comandantes mais influentes do Hezbollah. Ele não apenas acompanhava Hassan Nasrallah, o líder supremo do grupo, mas também era o cérebro por trás de várias operações contra Israel, incluindo o horrendo massacre de Majd al-Shams, que tirou a vida de 12 crianças inocentes. Ao mesmo tempo, em Gaza, Mohammed Deif, o estrategista militar do Hamas, estava na mira. Considerado um fantasma pelas forças israelenses, Deif sobrevivera a várias tentativas de assassinato, sempre ressurgindo das cinzas para continuar sua campanha de terror contra Israel. Mas, desta vez, o Mossad estava decidido a não deixar margem para erro. Com a precisão de um relógio suíço, as forças israelenses desferiram um golpe mortal contra um de seus maiores inimigos. Mas, ao que tudo indica, não seriam os últimos. Em agosto de 2024, um ataque que parecia impossível foi executado em plena capital iraniana. Ismail Haniyeh, um dos principais líderes do Hamas, foi morto em um alojamento militar em Teherã enquanto participava de uma cerimônia presidencial. Esse assassinato, que teve todos os sinais característicos de uma operação do Mossad, representou um duro golpe para o grupo palestino e expôs falhas graves na segurança iraniana. Haniyeh estava no Irã para participar da posse do recém-eleito presidente Massoud Pezeshkian e estava hospedado em uma residência gerida pelo governo iraniano, supostamente sob alta segurança. No entanto, isso não impediu que um dispositivo explosivo, possivelmente instalado meses antes, fosse detonado em seu quarto, resultando na morte de Haniyeh e de seu guarda-costas pessoal. Existem relatos conflitantes sobre como a operação foi conduzida. Alguns sugerem que um drone quadricóptero foi utilizado para localizar e atingir o alvo, enquanto outros indicam que um explosivo foi plantado no local muito antes do ataque e acionado remotamente quando Haniyeh entrou em seu quarto. O Mossad, apesar de não ter confirmado oficialmente sua participação, foi amplamente apontado como responsável pela operação. Mas a verdadeira cereja do bolo veio um mês depois. Em setembro de 2024, o Líbano foi palco de um acontecimento que abalou as estruturas do Hezbollah e deixou o mundo boquiaberto. Uma série de explosões em pagers e walkie-talkies utilizados pelo grupo militante, resultando em dezenas de mortos e feridos. O cenário era caótico, com milhares de dispositivos se transformando em pequenas bombas letais. O Hezbollah, como era de se esperar, foi rápido em acusar Israel pelo ataque, e o Mossad, mais uma vez, tornou-se o principal suspeito. Enquanto todos ainda tentavam entender como isso foi possível, investigando a ligação com empresas de fachada e a possível infiltração nos processos de fabricação, uma nova onda de explosões começou. Era como se, em um piscar de olhos, os dispositivos de comunicação que restavam se tornassem armadilhas mortais. Os pagers já haviam causado pânico, mas agora eram os walkie-talkies adquiridos pelo Hezbollah meses antes que explodiam. Os modelos IC-V82, descontinuados há anos, pareciam inofensivos,
mas se tornaram o segundo ato de uma operação que parecia saída de um filme de espionagem. O Hezbollah, que havia dependido desses dispositivos para coordenar suas ações e manter suas comunicações seguras, se viu completamente vulnerável. Mas o que de fato aconteceu? Como Israel conseguiu transformar ferramentas comuns de comunicação em armas de destruição? A resposta é um verdadeiro show de engenharia e inteligência operacional que só o Mossad poderia executar. De acordo com investigações, os dispositivos foram equipados com explosivos antes de chegarem às mãos dos combatentes. A chave para o sucesso dessa operação foi a infiltração no processo de fabricação e distribuição dos pagers e walkie-talkies, algo que parece ter começado meses antes das explosões. Relatos apontam que a operação foi orquestrada por meio de empresas de fachada, supostamente ligadas à inteligência israelense. Uma dessas empresas, a BAC Consulting, com sede na Hungria, teria sido usada como intermediária para garantir que os dispositivos chegassem aos membros do Hezbollah já armados e prontos para explodir. Mas o mais impressionante dessa história é a habilidade do Mossad de manipular toda a cadeia de fornecimento, desde a fabricação até a entrega final, transformando a logística em uma verdadeira arte da guerra. A operação, que parecia impossível, foi executada com precisão cirúrgica, deixando um rastro de caos e desorientação para seus oponentes. E enquanto os olhos do mundo estavam voltados para as explosões, o Mossad já estava várias jogadas à frente, planejando seu próximo movimento. E não é que, apenas alguns dias depois da explosão que fez pagers e walkie-talkies virarem milho de pipoca, o cenário ficou ainda mais tenso. Em setembro de 2024, Ibrahim Aqil, um dos comandantes mais temidos do Hezbollah, foi eliminado em um ataque direcionado no coração de Beirute, um reduto que deveria ser seguro para ele. Aqil era um nome pesado na história do terrorismo, com um passado que data da década de 80. Ele esteve por trás de ataques brutais, incluindo o que devastou a Embaixada dos Estados Unidos e o quartel dos fuzileiros navais em 1983, que resultou na morte de centenas. E o que isso significa? Uma recompensa de $7 milhões estava na cabeça dele, como um troféu à espera de um caçador. O ataque foi orquestrado com precisão de um cirurgião. Um caça israelense F-35 desceu sobre Beirute e lançou 2 mísseis certeiros que atingiram o edifício onde Aqil e outros líderes do Hezbollah estavam se reunindo. A reunião? Um planejamento audacioso, conhecido como Plano para Conquistar a Galileia, que visava atacar o território israelense de maneira estratégica. A intenção era causar impacto, mas sem deixar rastros de civis na linha de fogo. Embora, ironicamente, o Hezbollah frequentemente usasse áreas residenciais como escudo humano. Com a morte de Aqil, o Hezbollah não apenas perdeu um comandante, sofreu um golpe na sua estrutura de liderança militar. E como sabemos que foi obra dessa tão temida agência de espiões? Sem pistas, sem vestígios, sem sobreviventes. E agora queremos ouvir de você. Como você acha que o Mossad vai se mover a seguir? Quais serão os próximos passos em sua estratégia? E como você vê a reação do Hezbollah após a morte de Aqil? Deixe sua opinião nos comentários. Se você achou o conteúdo informativo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais atualizações. Ative o sino de notificações, assim você terá acesso ao nosso conteúdo recente. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!